Lamentações, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. Como está solitária a cidade que era tão populosa. A que era grande entre as nações tornou-se como viúva, a princesa das províncias tornou-se escrava. E ele vai lamentando, e no versículo 4 ele diz assim: os caminhos de Sião pranteiam, pois ninguém vem para a Assembleia Solene. A Assembleia Solene é o culto que ele está dizendo. Todas as suas portas estão destruídas, seus sacerdotes gemem, suas virgens estão tristes, ela mesma sofre amargamente. Até aí, tá bom, olha para cá. Como eu falei, o tema da minha mensagem hoje é profanando o culto a Deus. Você vai ver que Deus ele nos deu um modelo de como cultuá-lo, e é exatamente desta forma que o culto deve ser. Aqui em Jeremias, capítulo 1, em Lamentações, capítulo 1, o contexto aqui é que Jeremias tinha pregado durante anos, dizendo: arrependei-vos, porque senão o Senhor vai destruir vocês. Deus iria destruir o povo se o povo não se arrependesse. Então, depois de anos de pregação, levantando-se de manhã e dormindo tarde, diz a Escritura que o povo não se arrepende. E então, por conta do povo não se arrepender, Deus suscita os caldeus, a Babilônia. Deus levanta para que esses homens, para que essa nação perversa pudesse destruir o seu próprio povo. E eles foram tão malignos que aqui nessa época não havia nem culto mais. Este é o lamento de Jeremias. Não temos nenhum templo mais para cultuar o nosso Deus. Porque o povo não deu ouvidos, então o Senhor o castigou. Aqui Jeremias estava lamentando o fato deles não terem mais o templo, o local ao qual eles se reuniam para adorar o Senhor. Eles tinham este hábito de se reunir todas as vezes para adorar a Deus. E olha o termo que ele usa aqui: assembleia ou reunião solene. Este é o termo mais adequado que nós devemos dar às nossas reuniões. Assembleia ou reunião solene. Isto é culto a Deus. Hoje nós temos cultos em inúmeros lugares, em inúmeras igrejas. Só que cultos que não têm nada a ver com aquilo que o Senhor estipulou. E mesmo reunindo centenas de milhares de pessoas domingos a fio, ainda assim, eles não estão cultuando a Deus da maneira correta. Por quê? A Escritura ela vai nos dar um padrão de como nós devemos cultuar a Deus, de como deve ser a organização do culto. E esta organização não tem a ver com o que eu acho melhor, não tem a ver com as minhas preferências, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu quero, ou com qualquer um de vocês. Mas a Escritura diz que o culto não é feito da ideia de homens, mas de uma obediência irrestrita das ordens do Senhor. Você percebeu que em nossa igreja o culto ele é rotineiro, não muda? Você não vê meninas dançando aqui na frente. Você não vê jograis, teatro, apresentação, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário do pastor, nada. Por quê? Porque essas coisas não fazem parte do culto. Pastor, o senhor está dizendo que o senhor era contra festividades? De forma alguma. Se tem alguém que gosta de festejar, sou eu. Desde que não seja no culto. No culto, o que a Escritura diz, que nós fomos chamados para nos reunirmos de forma solene. Solene e adorar o nosso Senhor. É por isso que o termo que é usado, né? Olha, tira a sandália dos pés para mostrar. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus aqui neste salão, nós estamos fazendo a coisa mais sagrada que existe na face da terra. E ninguém pode modificar como o culto deve ser. Qual o andamento do culto? Não, ninguém pode modificar. E é isso que eu vou provar aqui para você através da Escritura. Em Romanos capítulo 9, Paulo começa a dizer sobre várias bênçãos do povo israelita. E sabe qual era uma das bênçãos? O culto. O culto é uma dádiva de Deus para o seu povo. Por isso que foi um absurdo pastores que, como nós, lá em 2020, foram fracos e frouxos e fecharam, por mais que foi por pouco tempo, suas igrejas, parando os cultos. Não existe culto online. Não existe. Culto é assembleia, é o povo de Deus reunido, congregado. Não tem essa história de, mas eu vejo culto pela internet. Não, culto é isso aqui, ó, é a junção de pessoas, é isso que eu vou mostrar para você. Então eu quero passar alguns princípios aqui. Põe ali o primeiro, Miguel, por favor. Primeiro princípio, cultuar
com santo temor. Este é um mandamento para mim e para você. Santo temor seria, de fato, zelo, respeito, toda a reverência possível para com o nosso Senhor. Por quê? Nós acreditamos que, de fato, quando a Escritura é lida, interpretada da forma correta e aplicada da forma correta na vida dos irmãos, é como se o próprio Deus estivesse falando através do pregador. É Deus falando através da voz de um homem, quando assim a Escritura é interpretada de forma correta. E se isso é feito, se a voz de Deus falando através de um homem, você não deve conversar na hora do culto. Você não deve ficar com um papinho paralelo com a pessoa do seu lado. Você não deve, em hipótese alguma, mexer nas redes sociais, justamente na hora que Deus está falando com você. Quem pode ser mais importante para mandar uma mensagem para você do que o Deus, do que o próprio Senhor? E você está preocupado em saber quantas curtidas você teve no Instagram? Qual foi a resposta daquela pessoa que você perguntou algo durante a tarde? O que pode ser mais importante do que o nosso Senhor? Reverência, a Escritura diz que nós devemos ter. É por isso que em Abacuque vai dizer assim, olha, o Senhor está no seu santo templo, que cale-se diante dele toda voz. Nós que somos pais falhos, não devemos admitir que os nossos filhos falem junto conosco. Por conta de respeito, não apenas por conta de respeito para conosco como pai, mas por conta da autoridade que o Senhor nos investiu. Ora, se nós que somos pais não devemos aceitar, por quê? No culto, o Senhor aceitaria conversas, pessoas vindo de forma displicente, você aqui pensando o que vai ser do jogo de futebol depois que acabar este culto, e não tendo reverência para com o Senhor. E quando eu digo que o respeito deve ser ao máximo, meus queridos irmãos, eu não estou dizendo respeito para comigo. Não, não é isso. É claro, tem a parte do respeito para comigo também, mas quando eu digo que o respeito deve ser absoluto, é o respeito para com o Senhor, para com a sua palavra, porque como eu acabei de dizer, se eu ou qualquer outro homem vem aqui e lê a Escritura, interpreta da forma correta e aplica da forma correta, é Deus falando através daquele servo, não importa quem seja, é Deus falando através daquela boca, portanto, respeito, aprenda a respeitar o local de culto, a não chegar atrasado. Você chega atrasado constantemente no seu serviço? Eu tenho certeza que não. E por que o culto sempre a gente arruma um jeitinho? Não tem problema não. É 5 minutinhos hoje, 10 minutinhos amanhã, e toda vez atrasa. Exercite chegar antes. Preparar o espírito, orar, clamar a Deus para que a reunião solene engrandeça o nome do Senhor. Para que Deus fale através do pregador, para que as vidas sejam edificadas. E então você chega cheio de problema, talvez assistindo um programa de TV, e você vem aqui, a sua preocupação não é com o que Deus vai falar, mas, puxa, perdi o final daquele programa, gente. Quem será que vai ganhar a fazenda? E essa é a sua preocupação. Não pode ser assim. Não se atrase. Não venha de qualquer jeito. Você se apresenta de qualquer jeito diante de um juiz? Não apresenta. Agora o culto é chinelão e bermuda. Misericórdia, né, irmão? Pelo amor de Deus. O melhor nosso para Deus, sempre. A segunda coisa que nós vemos, não faltar. De forma alguma, em hipótese alguma. Eu quero provar para você, através da Escritura, que quando você falta ao culto, você está pecando. Está pecando diante do Senhor. E isso daqui não é invencionice minha, não é. Isso aqui é apenas o que a igreja cristã creu e pregou durante séculos. A modernidade que chegou, que tem ali dado o seu jeitinho meio que brasileiro, dizendo, mas tem um pastor que disse isso. Não tem problema se você, no dia do culto, quiser sair lá para comer uma pizza com a sua família. Você precisa pastorear a sua família. Isso é uma verdade? Claro que é verdade. Mas com tantos dias para comer pizza, vai comer no domingo, 7h30 da noite?
Justo nesse dia? Você não consegue achar tempo em nenhum dia da semana? Faltar culto é pecado. Lembra da escritura que diz sobre o sábado? O sábado era um mandamento divino para que houvesse descanso, e o descanso atrelado ao culto ao Senhor. Hoje nós não guardamos o dia de sábado. Eu vou dar uma explicação bem básica para isso daqui. Eu tenho pregação que eu já falei especificamente sobre isso. Hoje nós não guardamos o dia do sábado, mas quem disse que o princípio do sábado foi abolido? Que o princípio da reunião solene e do dia do descanso foi abolido? Esse dia não foi. Repare, na escritura, ali no decálogo, nos 10 mandamentos, quando o Senhor ele vai falar sobre homicídio, ele gasta um versículo e 2 palavras. Não matarás. Quando Deus vai falar sobre adultério, ele gasta mais um versículo e mais 2 palavras. Não adulterarás. Quando ele vai falar a respeito do dia do Senhor, ele gasta 4 versículos e quase 100 palavras para dar ênfase na importância do dia da reunião solene. E veja, muitos às vezes estão dispostos a não matar, porque a Escritura diz, não matarás. Mas não estão dispostos a matar talvez uma hora extra no serviço para poder cultuar o Senhor. Não, eu não estou dizendo matar o trabalho de forma alguma. Eu estou dizendo daquele extra que vai dar aquele dinheirinho a mais, que na verdade é por conta de ganância. Não estamos dispostos a abrir mão desse dia a mais, desse dinheirinho a mais, para cumprirmos aqui o mandamento do Senhor. Na maioria das vezes, se você for sincero, você vai ver que o seu problema é ganância, é pecado. Por isso que você precisa trabalhar todo dia. E sendo que há um mandamento explícito de que não podemos trabalhar todo dia. Devemos trabalhar 6, mas há um dia que se deve descansar. A terra tinha um dia que a terra tinha que descansar. E aí então, as pessoas contrariando este mandamento, porque eu tenho filhos para criar. Eu tenho esposa, eu tenho família. A maioria que tem. Aí você já está dizendo que, em primeiro lugar, você não crê na providência do Senhor. Você acha que, de fato, se você deixar um dia da semana sem trabalhar, o Senhor não vai prover para você? Precisa trabalhar de domingo a domingo. Creia, querido. Trabalhe de forma honesta que o Senhor vai prover todas as suas necessidades. Talvez Ele não venha prover os seus luxos. As necessidades, você pode ter certeza que Ele vai suprir. O princípio do descanso e da adoração ao Senhor não foi abolido. Ele continua permanente. Martin Lloyd Jones diz que nós estamos desobrigados, que nós não estamos desobrigados para com a lei no que tange ao dia do descanso. A lei cerimonial, sim, ela passou. Todavia, o sábado não entra na lei cerimonial. O sábado entra na lei moral. Assim como nós não matamos, assim nós não devemos deixar de cultuar o Senhor. E, via de regra, as confissões históricas, ali por conta da reforma protestante, e a igreja, quando ela começou ali em Atos, você vê que há uma mudança, que o dia de sábado foi transformado para domingo. Mas ainda que você não acredite desta forma, o princípio permanece, é o mesmo. É necessário e é mandamento que tenhamos pelo menos um dia de descanso e culto ao Senhor. É tão certo que a Confissão de Fé de Westminster, ela vai dizer assim: Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado. E olha o que eles dizem aqui, né? Para ser um sábado, no sentido de que você pode usar um outro dia também para descanso, não há problema. Mas o princípio do descanso tem que ter, pelo menos um dia. Eu sei que a conotação, né? Deus trocou o sábado por domingo, talvez fique meio ruim, e eu também não acredito que esta seja a forma correta. Mas o princípio continua o mesmo. E você vai ver que tanto em Atos como historicamente foi assim que a igreja fez. Por conta da ressurreição ao domingo, a igreja começou a guardar o domingo. Então a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, inciso 7, vai dizer assim: Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado de dia do Senhor, o domingo. E que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão.
É isso que nós vamos ver ali, por exemplo, em Atos. Eu coloquei Atos ali. Olha o que vai dizer Atos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir a viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Quando? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos. Este é o testemunho histórico de que a igreja começou a guardar o primeiro dia da semana a partir do livro de Atos da história da igreja. Então, com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, foi isso que foi estipulado. Mas ainda que você diga assim, mas eu acredito que continua sendo sábado. O princípio é o mesmo. O meu, particularmente, é na segunda. Segunda é minha folga, o meu dia de descanso, por conta do trabalho na igreja. Mas é de suma importância que haja um dia de descanso atrelado ao culto ao Senhor. E há testemunhas e escritores dizendo que, de fato, foi isso que a igreja primitiva fez. E comumente assim foi adotado, com exceção do Adventismo dos Sétimos Dias e algumas outras seitas, literalmente seitas. O dia de domingo tem sido guardado, e se assim tem sido, que também o sigamos. Mas repare que, ainda que você fique em dúvida do dia, sábado ou domingo, pastor, ou segunda, ainda que você fique em dúvida em relação ao dia, o princípio deve permanecer. O princípio de um dia de descanso. É tão certo que, em Números, a Escritura vai dizer que um rapaz, ele foi morto, porque ele trabalhou justamente quando? No dia do Senhor. Tantos dias para se trabalhar. Não, ele quer trabalhar no dia do descanso e do culto ao Senhor. E como eu falei, ali tinha um dia específico. Você escolhe o seu, mas é necessário que haja. E não devemos dar desculpas para faltar no culto, de forma alguma. Eu sei que parece que em dias de culto acontece tudo que tinha que dar de errado, acontece, né? A lei de Murphy, se algo tem que dar errado, parece que está errado. É justamente no dia de culto aparece aquela visita que fazia 2 meses, dizendo que viria. Mas no dia do culto que aparece. Daí você pensa de que forma? Puxa, como que eu não vou receber essa família, gente? Se eu for à igreja, eles vão ficar chateados comigo. Então o que você faz? Você falta ao culto. Você não chateia as pessoas, mas o Senhor não há problema de chateá-lo. Ele entende, domingo que vem tem outro. Não, meu irmão, não podemos fazer este câmbio, essa troca. O culto é sagrado. Eu lembro uma vez, eu estava chegando à casa da minha mãe, e o culto dela é diferente do culto da nossa igreja, e fazia acho que uns 15 dias que não havia. Eu, minha esposa e as 3 crianças. E eu lembro que eu chegando, ela estava fechando o portãozinho da casa dela e batendo o cadeado bem na hora. E no mesmo dia ela já tinha falado, que saudade de você, da Raquel, das crianças, traz todo mundo aqui. E eu fui à noite. Ela batendo o cadeado, deu um abraço na gente, falei, mãe, a gente veio ver a senhora, né? Ela, hoje é culto, a chave está aqui. Tem comida na geladeira, daqui 1h e 20 eu volto, fique à vontade. E foi. Ela fez o certo. Deus é mais importante do que seu filho, sua nora e seus netos. O Senhor deve ser prioridade. Então, é inadmissível, meu irmão, ficar dando desculpa para voltar. Eu estava muito cansado. É em Deus que você vai encontrar descanso. Dor de cabeça terrível. Você não consegue tomar 20 gotas de pirona e vir para a igreja? Deixa de pirona no carro, meu irmão, resolve esse problema. Rapidinho. Olha, eu detesto mesmo, eu me esforço ao máximo para não dar exemplos de mim. Mas eu acho que até para ser um exemplo para a igreja, porque o que se espera é que o pastor dê mais exemplo, mas eu de antemão peço perdão por fazer essa referência. Eu não me lembro de ter faltado culto mais que 2 vezes. Isso porque, por razão de serviço militar, eu fui obrigado. E eu fiz de tudo. Tudo. Isso eu estou falando em 15, 16 anos. Fiz de tudo. Só que não teve como mesmo. Apenas 1 ou 2 vezes. Os irmãos mais antigos, devem se lembrar desse fato. Teve um dia eu estava com dengue. Alguém aqui já teve dengue? Ou não? Já? Levanta aí, irmãos. Negócio, é a morte ou não é? Gente do céu, o Covid que eu peguei foi fichinha perto da dengue. A dengue eu pensei que eu ia morrer. O negócio é terrível. Terrível. Eu lembro que eu estava, acho que no quarto,
ou no 5º dia de dengue, semi-morto. Dengue você não consegue ficar nem sentado. Eu vim ao culto. Sentei aqui na frente, né? Eu lembro de escorrer na cadeira, assim, ó. Chegou uma hora, eu não consegui ficar sentado. Eu saí da igreja, deitei na calçada do lado da porta e fiquei ouvindo a pregação deitado. Não vou voltar. Apenas para esse exemplo? Não. Porque eu creio que o culto é sagrado. Sagrado. Só em casos impossíveis de se vir. E outra vez também me perdoe. Os irmãos devem se lembrar, né? Acho que algumas semanas, 4, 5 semanas, eu não lembro. Minha esposa perdeu um bebê. Perdeu o bebê na sexta. Internou no sábado para fazer aquele procedimento chamado curetagem, que dói a alma e o corpo. Saiu no domingo, 7 horas da noite, do hospital, veio direto para o culto. Com a roupa do hospital, com acesso que tinha arrancado ali do braço, culto. Prioridade. O Senhor deve ser nossa prioridade. Pastor, mas se eu estiver viajando, meu Deus, mas não tem uma igreja para onde você está viajando? Uma igreja boa, claro, né? Que você possa pelo menos aos domingos ir. Pastor, eu estava numa ilha deserta, lá em alto mar. Você não consegue reunir com a sua família e tirar 15, 20 minutos para fazer o seu culto? Mas o culto é sagrado. Sagrado. Então, que eu e você venhamos a lembrar que este é um mandamento que o Senhor nos deu. Eu sei que quando a gente fala sobre, eu falei, né? Tá viajando. Pastor, e fazer visita em outra igreja, tem algum problema? Eu falo assim, irmãos, eu acho que não tem problema, dependendo da igreja, né? Dependendo da igreja tem problema. Porque você vai assimilar alguma coisa ali e imagina se é uma igreja ruim. Daí você está lá, pastor, meu amigo chamou para ir na igreja, lá a igreja é joia, tem pastor e apóstolo, mas o pessoal é gente boa, né? Esquece. Não vá, não vá. Mas eu e você devemos ter compromisso para com o Senhor no dia dele. Compromisso para com a sua igreja, meu irmão. É um compromisso que você tem. Daí tem tanto dia para você visitar outra igreja, você vai no domingo, no dia principal da sua igreja. Imagina o seguinte. Por que eu falo isso? Quantos aqui já me viram fora da igreja no dia de domingo? Nunca. Nunca. Sempre estive aqui. E recebo convite. Recebo. Só que eu falo, domingo para mim é inegociável. Domingo é o dia de eu estar com os meus irmãos. Nem quarta-feira, não lembro se eu já saí. Raramente, não me lembro. Porque o dia que eu tenho compromisso com a minha igreja, é daqui que sai o meu sustento. É através da fidelidade dos irmãos que eu sustento a minha família. Você imagina? Daí no dia do culto, eu saio. Ou imagina o seguinte, tá lá. Você me convida para tomar um café na sua casa. É indireta não, tá? Só ilustração. Pastor, e os irmãos quando me chamam, né? Sempre falam um cafezinho, alguma coisa assim, pizza, churrasco. Ai, gente, já está melhorando, né? Mas independente disso, não tem problema não. Você me chama para ir à sua casa. E então eu digo, olha, amanhã eu vou à sua casa às 7 horas da noite. Daí das 7 horas eu não cheguei. 7h30, 8, 9 horas, cadê o pastor? Daí você liga para mim, pastor, esqueceu de vir aqui em casa? Não, eu lembrei, só que daí um amigo pediu para eu ir à casa dele, eu fui à casa dele. Eu falei, pastor, mas tinha marcado comigo. Mas fazia tempo que eu não ia lá, então eu fui. Cadê o compromisso meu para com você? Ora, cadê o seu compromisso para com a sua igreja, nos dias de culto da sua igreja? Então, o compromisso com Deus e o compromisso com a igreja é fundamental. E já estou encerrando. Terceiro, põe ele, por favor. Terceiro princípio é o seguinte. Deus não aceita tudo. É normal as pessoas pensarem da seguinte maneira. Desde que eu faça o meu melhor, Deus vai aceitar o sacrifício. Quem disse? Quem disse isso para você? Isso é mentira. Você precisa fazer aquilo que Deus mandou e não aquilo que você acha que é correto. Aquilo que você acha que é melhor. É só você lembrar dos exemplos de Caim e Abel. Os dois ofertaram ao Senhor. Um foi aceito e o outro não. Ou seja, então tem sim a possibilidade de estarmos oferecendo uma oferta ou até um culto a Deus e ainda assim sermos rejeitados.
Um deles foi, então pode acontecer conosco. Olhe para o exemplo de Uzá. O rapaz vê a Arca da Aliança cambalear e vai cair. Ele tem uma boa intenção, a Arca da Aliança, lembra aquele móvel quadrado que Deus se manifestava? E então ele vê aquele móvel querendo cair, ele vai e segura. Os irmãos lembram o que aconteceu com ele? Diz a palavra do Senhor que Deus o matou. Deus o matou. Nadab e Abiú aconteceu a mesma coisa. Eles ofereceram um fogo estranho ao Senhor, aquilo que Deus não ordenou. Consequência? Os filhos do pastor morreram cultuando a Deus de uma forma errada. Então há uma forma certa de se cultuar ao Senhor. O fariseu, o publicano, a mesma coisa, os dois no culto, um foi aceito e o outro não foi. E por que que essas pessoas foram rejeitadas e morreram? Porque Deus só aceita o culto a Ele se for da forma que Ele ordenou. Todas as outras coisas não serão aceitas. Olha a importância de você saber como é que Deus nos manda, nos ordena cultuá-lo. Porque tudo que nós fazemos fora daquele escopo, para Deus, é como fogo estranho. Estamos sim passíveis de morte. Deus não aceita culto da cabeça do pastor. Deus não aceita culto da cabeça dos irmãos. Deus não aceita aquilo que você acha que é melhor. Ele aceita aquilo que Ele ordenou e apenas isso. Por que que Uzá morreu? Davi teve uma boa intenção. Vamos tirar a arca daqui e levar para outro lugar. Então Davi fez o quê? Colocou num carro de bois. Vamos levar. A intenção de Davi era boa. Todavia, ele tinha se esquecido de um pequeno detalhe. Deus ordenou que a sua arca fosse carregada apenas pelos levitas. A pé, no ombro. Nada de carro. Não. E então, Davi bem intencionado e Uzá bem intencionado foram punidos diante do Senhor, porque não fizeram aquilo que Deus ordenou. Deus não aceita essa desculpinha. Ai, mas eu fiz de coração. Meu irmão, você faz de coração, mas faz sem obedecer, Deus não vai aceitar. Ainda que a sua intenção seja boa. Levítico, põe ali, por favor. Levítico 10, versículo 1 e 2, sobre Nadab e Abiú. Olha o que o texto vai dizer. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O que eles fizeram? Eles não estavam se prostituindo na igreja. Não. Eles não estavam lendo o livro de Allan Kardec, saindo com as menininhas da igreja, não. Eles estavam cultuando a Deus, mas de uma forma que o Senhor não ordenara. E a consequência disso foi, morreram. Morreram diante do próprio Deus. Os cristãos, antigamente, eles diziam assim, o que Deus ordenou? O que Ele ordenou é aquilo que nós vamos fazer. Os cristãos modernos, eles agem diferente. Se Deus não falou, qual o problema de fazer? Deus não falou que não podia ter a dança das meninas voando, que é aquelas bandeiras parecendo torcida de futebol assim. Se Deus não falou que não pode balançar a bandeira no culto, então façamos? Não. Deus fala assim, olha, eu quero bolo de chocolate, é desse bolo que eu gosto. Daí você gasta toda a sua vida e leva um bolo de baunilha para Deus. E você diz assim, Senhor, o Senhor não falou que não podia bolo de baunilha. E eu fiz porque é o bolo que eu tenho mais facilidade para fazer. Aí Deus, não, mas eu deixei explícito de chocolate. Não, Senhor, mas o Senhor não falou que não podia de baunilha. Claro que falou. Quando Ele falou que é chocolate, meu irmão, esquece o outro. Da mesma forma, é no culto. A forma que Deus ordena é a forma que deve ser seguida. O resto, esquece. Eles dizem, mas Deus não disse nada contra teatros, contra shows. Deus não disse nada contra apresentações, contra homenagens. Por conta disso, podemos fazer. Não. Deus disse como o culto seria. E tudo aquilo que foge dessa ordenança é fogo estranho. Simples assim. É difícil. As pessoas elas costumam fazer assim, da seguinte maneira. Olha, pastor, eu já tive cada ideia que as pessoas me deram, que eu falei, gente do céu,
Quase que eu falei assim, vocês são crente não. As pessoas chegarem e falar, pastor, não ficava legal, né? Colocar aquele estrobo, sabe? Que sai a fumacinha. Nada, culto. Aí vai simbolizar a Shekinah de Deus. Olha, o povo às vezes concentra mais. Meninas dançando. Alguém pintando um quadro na porta da igreja. Olha que coisa artística, imagina. Você entra lá, a pessoa... Coisa linda. Métodos mundanos. Enchem as igrejas de bodes e não de ovelhas. Daí acontece aquilo que Paul Washer disse. E como não há poder de Deus em nossos ministérios, precisamos de toda sorte de coisas profissionais para mantermos defuntos se movendo. Não precisamos. Não precisamos de um pastor vestido de chapolim. Já viram essa? Pastor Chapolim Colorado, não? Já, né? Preservar o nome do indivíduo. Pastor de chapolim no culto. Traiu o jovem. Tem cabimento um negócio desse? É o mesmo pastor que cheira a Bíblia. Não precisamos. Não precisamos de pastores vestidos de chapolim. Não precisamos de pastores piadistas no púlpito para entreter você. Quer ser entretido, meu irmão? Jonathan Nehmer é um ótimo stand-up comedy. Não precisamos disso. Não precisamos que a igreja se pareça com uma boate para que você não se sinta na igreja. Queremos de todo o coração que você sinta que este lugar, quando nós nos reunimos, é um lugar santo, sagrado, e você deve prestar toda a reverência ao Senhor. Nós não queremos ganhar pessoas pelo entretenimento, porque sabemos que o entretenimento não converte. É apenas uma semente que é plantada ali na beira do caminho, que na primeira dificuldade vai embora. E quais são os princípios de culto? Resumindo aqui. Nós acreditamos em algo que a igreja reformada chama de princípio regulador de culto. O que é o princípio regulador de culto? Foi a forma com que Deus mandou que ele fosse cultuado. Você não vai ver teatro, você não vai ver dança, ainda que alguns digam assim, pastor, mas calma aí, Davi dançou diante da arca. Os irmãos se lembram desse episódio, né? Davi dançando, Miriam tocando pandeirinho lá. Mas é o seguinte, ali não era culto. Ali era uma festividade quando eles estavam levando a arca, não um culto ao Senhor. Você não vê os sacerdotes fazendo isso. Cultuando, pandeirinho, e dançando para lá e para cá, teatro, não vê. Como eu disse, não sou contra a festividade, desde que não seja na hora do culto. Ah, pastor, o dia das mães cai no domingo, né? A gente pode fazer no culto depois que eu falar amém. Daí pode? Na hora do culto? Não. O que Deus ordenou no culto? As confissões históricas vão dizer que a maneira de cultuar a Deus é a forma como ele deixou explícito na Escritura. E a forma que nós reformados cremos é através do princípio regulador de culto. O que seria isso? Que o verdadeiro culto, ele difere do falso culto. Porque o falso, ele faz além daquilo que Deus mandou. E o verdadeiro, ele apenas se mantém naquilo que o Senhor ordenou. Como deve ser o culto? Oração. Louvor e adoração. E exposição da palavra. Ponto. Acabou. Ocasionalmente, ceia e batismo. Não deve fugir disso. Isto é culto. Assim Deus ordenou. E assim nós o faremos. Tanto é que eu falei para vocês, olha, não tem o que inventar, né? Toda vez que você chega, como começa? Começa com orando, começa com a gente louvando, e termina com a exposição da palavra. E ocasionalmente temos a ceia e o batismo. Ah, pastor, mas, poxa, desse jeito aí eu não gosto, não. O problema é seu. O culto não é para você. O culto é para Deus. E se ele é para Deus, nós vamos fazer do jeito que ele ordenou. Nesse sentido, eu acho que nós deveríamos pegar, pelo menos, um exemplo dos católicos. Porque, já viu? Tem alguns que são religiosos. Em que sentido? Meu irmão, pode chover canivete. 7:30 da manhã, o caboclo está na missa. Eu, quando vinha para cá todo dia de manhã, tem uma igreja católica grande perto da minha casa, e todo dia de domingo, lotado. Não importava. Sol, chuva, todo dia estava indo. E é isso que você precisa fazer.
Eu sei que muitos não gostam, né, deste termo religioso, mas é assim mesmo, devemos ter rotina. Uma rotina religiosa de que dia de culto é dia de culto. Eu sei que nem todos os cultos vai ser aquela maravilha toda, porque tem culto que você vem, Deus falou demais comigo. Tem dia que parece que Deus não falou tanto, tem dia que parece que o pastor não estava tão inspirado. Claro que tem. Mas olha, talvez você não se lembre que você comeu há 3 dias atrás. Mas ainda que você comeu arroz e ovo, aquela comida sustentou você por um período necessário. Da mesma forma acontece o culto. Todo culto é um alimento para mim e para você. Pastor, mas acho que Deus não liga para detalhes. Será que não? Será que não? Lembra Gideão e seus 300? Um exército enorme. Aí Gideão diz assim, os covardes podem ir embora. Já vai, 70% vai embora. Bando de homem frouxo. E então depois, Deus diz assim, Gideão, olha aqueles homens que entram no rio para beber água. E aqueles que chegarem para beber água e já afundarem a cabeça ali de uma vez, este se separa, não leve-os com você. Agora aqueles que chegarem atentamente, se dobrarem, ajoelharem diante do leito do rio, olhando para frente, pegarem água com a mão e trazerem a boca, sem abaixar a cabeça, separa esses. E então sobraram 300. Detalhe. Mas foi nesses detalhes que fizeram com que aqueles homens fossem aceitos por Deus. E que eu e você venhamos, de fato, a priorizar o culto, o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a nossa igreja. Não venhamos a negociar esses princípios, venhamos a fazer da forma mais bíblica e correta, porque este é o tipo de culto que Deus aceita. Amém, meus irmãos?